Salve galera do sétimo ano, tudo bem? Então, na nossa aula de número 2 da terceira semana de estudos online, nós vamos falar a respeito da raiz quadrada com números racionais, certo? Bom, coloquei aqui um exemplo que é de praxe. Toda vez que nós estudamos raiz quadrada, nós pensamos na área de um quadrado. Coloquei aqui um quadrado onde a área é 36 metros quadrados. Quero saber a medida de cada um dos lados. Quanto mede os lados desse quadrado? Nós sabemos que a área de um quadrado é calculada como lado vezes lado. Então, basta eu pensar, né? Que número que eu vou multiplicar por ele mesmo e vai dar 36. Não é o 6? 6 vezes 6 não dá 36? Então, essa é a medida do lado do quadrado, 6. Fiz por tentativa, né? Mas eu poderia ter feito usando a raiz quadrada, tá? Se eu calcular a raiz quadrada da área de um quadrado, eu vou encontrar a medida do lado dele. Então, se eu calcular a raiz quadrada de 36, eu vou encontrar como resultado a medida do lado. Qual que é a raiz quadrada de 36? É 6. Por que que dá 6? Porque 6 vezes 6 dá 36, né? Então, vamos lá. Mas e se essa área aqui tivesse sido dada, ao invés de um número natural, fosse um número racional? Fosse uma fração, como por exemplo 36 25avos. E aí, quanto mede cada lado desse quadrado? Vai continuar medindo 6? Claro que não, porque 6 vezes 6 não dá 36 25avos. Então, o que a gente tem que fazer para encontrar a medida do lado do quadrado? Calcular a raiz quadrada da área desse quadrado, né? Fica meio difícil ficar repetindo, né? Raiz quadrada do quadrado, fica meio confuso, mas é isso. Então vamos lá. Se eu quero encontrar a medida do lado desse quadrado, basta eu calcular a raiz quadrada da área. Raiz quadrada de 36 25avos. E aí, nós sabemos calcular a raiz quadrada de um número racional? Não sabemos ainda, porque agora eu vou contar para você como é que faz isso. E é muito fácil. Basta você calcular a raiz quadrada do número que está em cima e a raiz quadrada do número que está embaixo. Mais fácil que isso, né? Então, qual é a raiz quadrada de 36? 6. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Pronto. Calculamos a raiz quadrada de um número racional. De uma maneira bem simples e fácil de fazer. Ok? Então, ó, chegamos à conclusão que cada lado desse quadrado mede 6 quintos. Ok? Quanto dá 6 quintos vezes 6 quintos? Dá 36 25avos. Agora, e se a gente tiver um número racional que está na forma decimal? Né? Eu tenho a área de um outro quadrado aqui. Eu sei que a área é 2,5. E eu quero saber a medida de cada lado desse quadrado. Quanto mede esse lado, quanto mede esse? Eu sei que o resultado desse lado aqui vai corresponder à raiz quadrada de 2,25. Então, agora a gente tem, ó, nós vamos determinar o lado do quadrado pensando na raiz quadrada de 2,25. Como eu posso fazer isso? Posso fazer por tentativa? Por exemplo, eu sei que não vai dar 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Tem que ser mais que 1. Mas também não vai dar 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, eu sei que a raiz quadrada de 2,25 vai ser um número entre o 1 e o 2. Tá? E eu posso testar 1,2 vezes 1,2. Só que 1,2 vezes 1,2 vai dar aqui 1,44. Então, ainda está longe do 2,25. Vou aumentar, vou testar 1,5. 1,5 vezes 1,5, eu vou fazer o cálculo e vou encontrar o 2,25. Isso significa que a raiz quadrada de 2,25 é igual a 1,5. Tá? Então, quanto mede cada lado do meu quadrado? Bom, cada lado do meu quadrado vai medir, então, 1,5 metros. Nesse caso aqui, né? Para esse exercício. Só, então, essa foi uma parte só de introdução, para a gente conhecer, né? Que eu posso estar calculando a raiz quadrada de número racional, seja ele na forma de fração, seja na forma decimal. Mais um detalhe, quem prefere sempre trabalhar de um jeito ou do outro, pode converter? Pode, né? Ó.
Esse 2,25, eu poderia ter trocado ele por 225 centésimos. E aí eu ia calcular a raiz quadrada de 225, que dá 15, e a raiz quadrada de 100, que é 10. Ia ficar 15 décimos, que é 1,5, né? 15 décimos é o mesmo que 1,5. Então eu tenho escolhas a fazer. Posso trabalhar na forma decimal, posso trabalhar na forma de fração. Vamos ver alguns exemplos? Observe os exemplos que eu coloquei aqui, pessoal. Coloquei aqui raiz quadrada, né, de números racionais, na forma decimal, na forma de fração. Então vamos lá. Ó. Quando eu tiver que calcular a raiz quadrada de um número racional na forma decimal, eu posso passar ele para fração, mas posso também trabalhar assim. Quanto vocês acham que é a raiz quadrada de 72,25? Olha só, eu posso fazer tentativas, né? Eu tenho que pensar assim, que número que vezes ele mesmo vai dar 72,25. Então vamos fazer algumas tentativas. Ó. Eu sei que 6 vezes 6 dá 36. Então tem que ser um número maior que 6, né? Vamos pular para o 8. 8 vezes 8 dá 64. Ó, estamos chegando, né? Vamos pegar o 9 agora. 9 vezes 9 dá 81. Passou. Então eu sei que a raiz quadrada de 72,25 tem que ser um número entre 8 e 9. E aí eu vou fazer algumas tentativas. Eu tento 8,1. Se não der o 8,1, eu tento o 8,2, eu tento o 8,3, até eu encontrar que o resultado exato aqui vai ser 8,5 nesse caso. Tá? 8,5 vezes 8,5 dá 72,25. Então, a raiz quadrada de 72,25 é 8,5. Quando eu tiver com um número racional na forma de fração, olha só, aqui eu posso calcular separado cada uma das raízes. Eu calculo a raiz quadrada de 169, que é 13, porque 13 vezes 13 dá 169. Calculo a raiz quadrada de 81, dá 9. 9 vezes 9 dá 81. Então, a raiz quadrada de 169, 81 avos, é 13 nonos, tá? Não tem segredo, 13 nonos. E a raiz quadrada de 0,4? Bom, eu posso fazer por tentativas, dessa maneira, né? Ficar fazendo multiplicações até encontrar, sempre de um número vezes ele mesmo, tipo 0,1 vezes 0,1, ou 2 vezes 2, e assim por diante. Ah, coloquei errado aqui, gente, faltou um zero aqui. É 0,04, tá? Desculpa a minha falha aí. Bom, qual seria a raiz quadrada de 0,04, então? Ou eu vou ficar fazendo tentativas, ou eu passo isso aqui para a forma de fração, que eu prefiro, tá? Então, ficaria a raiz quadrada de 4, e embaixo do 4 ficaria o 100, né? Porque aqui tem duas casas decimais. Então, ficaria 4 centésimos. E aí, qual é a raiz quadrada de 4 centésimos? Agora eu calculo separado, né? Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 100 é 10, certo? Vamos verificar se está certo? Ó. Como é que eu verifico se está certo? Quanto dá 2 décimos vezes 2 décimos? Bom, 2 vezes 2, 4. 10 vezes 10, 100. Então, deu 4 centésimos, que era o que tinha aqui, né? Então, raiz quadrada de 4 centésimos é igual a 2 décimos. Por quê? Porque 2 décimos vezes 2 décimos dá 4 centésimos. Ok? Agora que nós já estudamos as 6 operações matemáticas, olha os meus dedos como eles estão sujos. Que horrível, que horror. Nós podemos agora estudar as expressões numéricas, que é quando nós juntamos tudo isso, né? 6 operações de uma vez, com sinais de parênteses, colchete. Então nós sabemos já, né, não é de hoje, que numa expressão numérica nós temos que respeitar a ordem das operações. Então primeiro a gente calcula potência ou raiz, aquela que aparecer primeiro, né? Depois a gente calcula multiplicação ou divisão, aquela que aparecer primeiro. E por último, nós calculamos adição ou subtração, aquela que aparecer primeiro, certo? Lembrando também de dar preferência para resolver o que está entre parênteses, depois o que ficar entre colchete e depois o que ficar entre chaves. No nosso caso aqui, nós temos um parênteses, então nós devemos começar resolvendo esse parênteses, certo?
E repare que na minha expressão eu tenho números na forma de fração e na forma decimal. Então eu tenho que escolher, né? De que forma que eu vou trabalhar com esses números? Na forma de fração ou decimal? Aí fica a critério de cada um, tá? Você pode passar essa fração para número decimal, que é bem fácil de fazer isso, e essa também. E calcular toda a expressão na forma decimal. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Para eu passar 1/5 na forma de número decimal, basta pegar o número de cima e dividir pelo de baixo, né? 1 dividido por 5 vai dar 0,2. Tá? E o 3/4, como é que eu passo para a forma de número decimal? Eu pego o número de cima, que é o 3, divido pelo de baixo, que é o 4, que vai dar 0,75. Beleza? Então eu vou substituir as frações pelos números decimais. Então vai ficar a raiz quadrada de 0,25 vezes 0,6 menos 0,2 mais 0,75. Ok? Bom, e agora o próximo passo é começar a resolução. Primeiro nós vamos fazer o que está no parênteses, né? 0,6 menos 0,4 menos 0,2 dá 0,4. Então aqui ficou 0,4 vezes a raiz quadrada de 0,25 mais 0,75. Bom, eu tenho uma raiz. Primeiro eu tenho que resolver o que está nessa raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 0,25 vai dar 0,05, tá? Estou fazendo, desculpa, coloquei um zero a mais. Vai dar 0,5. Fazendo mentalmente aqui, tá, gente? 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Aí ficou 0,5 vezes 0,4 mais 0,75. Tem uma multiplicação e uma soma. O que eu vou fazer primeiro? Bom, primeiro eu faço a multiplicação. Vou colocar a continuação da conta aqui, tá? Então, vou resolver essa multiplicação e vou chegar no seguinte resultado. 0,5 vezes 0,4 dá 0,20 ou 0,20. Fazer rapidinho aqui. 0,5 vezes 0,4, 0,20. Lógico, né? Então, ficou 0,20 mais 0,75. Agora eu faço essa soma, né, do 0,20 com o 0,75, que dá 0,95. Ok? Então o resultado da nossa conta aí é 0,95. Agora vamos fazer a mesma conta, mas usando frações. Tá? Então eu vou apagar, tá? Pausa aí, quem for preferir dessa maneira. Eu vou apagar e vamos resolver agora usando frações. Lembra que deu 0,95, né? Então, a gente tem que chegar no mesmo resultado. Bom, usando frações. Primeiro eu transformo os números decimais na forma de fração. Então 0,25, ó, eu vou copiar o 25 e embaixo dele eu coloco 100. Vezes 0,6 eu copio 6 e embaixo do 6 eu coloco 10, que é uma casa decimal. Menos 1/5 mais 3/4. Beleza? Nós sabemos que primeiro nós devemos resolver o que está no parênteses. Então eu vou transformar esse 1/5 para uma fração equivalente, com o mesmo denominador, para eu poder fazer a soma, né? 1/5 é equivalente a 2 décimos. Só para aproveitar o espaço aqui, gente, eu vou colocar aqui direto, tá? Então 1/5 eu estou trocando por 2 décimos. Vamos fazer a conta? Quanto dá aqui, ó? 6 décimos menos 2 décimos dá 4 décimos. Aí tem mais 3/4 ali. E aqui eu vou copiar a raiz quadrada de 25 centésimos. Vezes 4 décimos mais 3/4. Bom, a raiz quadrada de 25 centésimos, ela equivale à raiz quadrada de 25, que é 5, e a raiz quadrada de 100, que dá 10, né? Então aqui vai ficar 5 décimos. Deixa eu ver onde eu vou escrever. Escrever aqui, né? Vou apagar aqui em cima. Então, subindo para cá, a gente tem, ó, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 100 é 10, vezes 4 décimos, mais 3/4. Bom, vamos lá. Primeiro a multiplicação, né? 5 décimos vezes 4 décimos,
5 vezes 4, 20. 10 vezes 10, 100. Ficou 20 centésimos mais 3 quartos. Para eu somar essas frações, eu vou trocar o 3 quartos por uma fração equivalente uma fração equivalente que tem o 100 embaixo. Basta multiplicar por 25, né? Então aqui eu vou ficar com 20 centésimos mais 75 centésimos. Quanto dá 20 centésimos mais 75 centésimos? Dá 95 centésimos. Que é a mesma coisa que o 0,95 que nós tínhamos encontrado já. Certo? Então aqui deu 95 centésimos, que é a mesma coisa que 0,95. Pessoal, eu achei por bem, né, trabalhar apenas 2 aulas essa semana. Eu sei que a primeira aula ficou bem longa, essa ficou um pouquinho menor e tem muito assunto. Então, a sugestão era trabalhar mais coisas pelo material proposto. Mas eu achei melhor ficar só com esses 2 assuntos, treinar bem as operações com números racionais. Então, não deixem de fazer as tarefas que eu vou colocar no final do vídeo, ok? Dúvidas, perguntem, anotem na apostila qual é a dúvida. E na terça-feira, no dia da live, a gente tenta esclarecer essas dúvidas. Se não for suficiente o tempo, a gente tem o WhatsApp também para isso. Beleza? Então se empenhem, se dediquem, se esforcem. Sei que está difícil, né? Manter a concentração e tudo mais. Mas é importantíssimo saber fazer essas operações com números racionais. A gente vai carregar isso por todos os anos da vida escolar, tá? Então esquece só de números bonitinhos, né? 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem que trabalhar também com esses números racionais, ok? Então, até a nossa live às 11 da manhã, na terça-feira. Até lá, um grande abraço.